Pai do Senhor a todos, meus amados irmãos. Estou aqui para fazer esse último vídeo do nosso tema Relatório de Deus, né? Que estamos abordando Apocalipse, seu capítulo 2, 1, 2, 3, quando fala sobre as cartas as quais teriam que ser enviadas para as igrejas da Ásia Menor. E então nós já fizemos a primeira parte, a segunda parte, agora estamos na terceira parte. Conforme o último vídeo, né, nós estávamos falando justamente sobre os defeitos encontrados nas igrejas. Diante da avaliação do Senhor, era hora dele apresentar aquilo que ele encontrava de defeitos para a igreja, né? Então nós falamos de muitos e hoje eu quero dar continuidade e depois chegarmos às promessas de Deus para podermos finalizar. Mas eu queria fazer uma oração junto com você para que o Senhor possa estar abençoando essa mensagem em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor amado, te colocamos mais uma vez na tua gloriosa e santa presença e vimos, Senhor, mediante essa oração, te pedir que o Senhor venha nos dar direção, venha me colocar palavras na minha boca, venha me trazer, meu Deus, inspiração, iluminando meus pensamentos, para que, Senhor, eu possa, meu Deus, ser um instrumento em tuas mãos, para poder, meu Pai querido, transmitir essa palavra, esse ensinamento, Senhor, meu Deus, ao qual nós estamos extraindo da Bíblia Sagrada, lá no livro de Apocalipse, que fala do final dos tempos. E nós estamos numa época, Senhor, passando por momentos difíceis, que tem muito a ver, Senhor, com aquilo que estamos esperando para que aconteça no final dos tempos, Pai. Esteja nos elucidando através dessa mensagem, me ajudando, me dando direção, unção, autoridade, sabedoria, Senhor, para falar que toda e qualquer ação do nosso adversário seja repreendido desde já, aniquilado desde já, em nome de Jesus, para que haja toda a liberdade do Espírito Santo atuar, agir em nossas vidas e nossos corações. Que possamos dar um desfecho, meu Deus, e sairmos satisfeitos, meu Deus, desse trabalho, Pai. Sendo ele, meu Deus, um alimento que nós estamos tendo para passarmos por esses dias, Senhor. E com certeza o Senhor está falando aos nossos corações. Nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, conforme eu estava falando já sobre os defeitos, né, das igrejas ali da Ásia, a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Então, como eu já tinha dito nos dois vídeos anteriores, que eu iria abordar assim, todas as cartas ao mesmo tempo, fazendo um resumo, né, delas num geral, trazendo um pouco de cada uma, naquilo que era a forma com que o Senhor se identificava para a igreja, na primeira parte da carta, quando dizia para João, a igreja, o anjo da igreja que está em Éfeso, né, assim diz aquele que é primeiro e último, que é o que tinha 7 estrelas, que é o que tem os olhos como chama de fogo, cabelo, cabeça como lã, como neve, que tinha na sua boca uma espada afiada de 2 gumes, os pés como latão reluzente, e assim por diante. Então ele se identificava com essa forma figurativa, simbólica de se expressar, mostrando o seu grandioso poder e identificando como aquele que vive, que morreu, mas que ressuscitou e que hoje está vivo. E que é aquele que há de vir e que há de abençoar o seu povo e de salvar o seu povo. Então, os defeitos que nós abordamos no último vídeo, nós resumimos até criando uma ordem que eu achei muito interessante, né, que ficou assim bem claro para todos, uma ordem assim que tinha seu sentido, a ordem de uma decadência que ocorria, que poderia estar ocorrendo numa igreja
ou na vida de um crente, de um cristão. E uma das primeiras reclamações, fazendo a ordem dessas reclamações do Senhor, desses defeitos que a igreja apresentava, nós falamos sobre a primeira caridade, o tempo do primeiro amor, né? É que havia se perdido a igreja de Éfeso, que foi taxada desse erro, dessa falha, de ter esquecido do primeiro amor, de ter deixado ele para trás e assim estar vivendo agora de uma outra forma, muito mais fria, vamos dizer, diante de Deus do que como foram antes, outrora, né? E depois falamos sobre a questão material, quando o Senhor aborda para a igreja de Esmirna e Laodiceia, ele faz uma comparação ali, um paradoxo que ocorre entre as duas, né? Nós chegamos a essa conclusão, pois para Esmirna ele comenta sobre a qualidade da igreja diante da sua pobreza, da sua condição material inferiorizada em relação às outras. Então uma igreja que vivia mais na pobreza, né? E já para a igreja de Laodiceia ele comentava sobre a igreja que era rica, que tinha mais posses materiais, era uma igreja mais, né, cheia de condições de vida melhor, né, no sentido material, financeiro. E aí nós colocamos o paradoxo que havia entre as duas, porque quando ele mencionava a qualidade na igreja que era pobre, mas que ao mesmo tempo ele chamava ela de rica. E quando a igreja, já em Laodiceia, se colocava como ricos e se achando que não precisavam de mais nada, o Senhor então dizia miserável, desgraçado, né, pobre, cego e nu, né, pensando que por a riqueza você deixará de ser assim. E nós falamos sobre estar morno, né, estar no meio termo, estar 50% bem, 50% mal. Falamos de estar morto, quando ele fala para a igreja de Sardes que tu diz que vive, mas está morto, ou está morta, né, ou seja, já estava em um estado assim quase que terminal, no sentido espiritual. E assim terminamos os defeitos. Falamos já das recomendações que o Senhor dava às igrejas para que retornasse ao primeiro amor, ver de onde começou a sua queda, guarda o que tens e vigia, comprar ouro, buscar espiritualidade em Deus, ter vestes brancas, a santidade, colocar colírio nos olhos, ter uma visão espiritual. E falamos também do Senhor mostrando as punições que ocorreriam para essas igrejas que não viessem a se consertar. Então seria retirado o castiçal do seu lugar, né? Quer dizer que a igreja seria retirada dentre as igrejas que estariam salvas, enfermidades, tribulações, problemas com os seus filhos, receberia de repente a visita do Senhor como um ladrão, né? Inesperadamente, ser condenado no dia do Senhor com a sua espada e não ter direito às promessas de Deus, a vida eterna, a salvação. Então seriam essas coisas todas. Mas ficou faltando dois pontos importantes aqui, em termos desses defeitos que as igrejas apresentavam. Então ele coloca para essas igrejas duas situações onde a igreja não exatamente tinha por hábito cometer certos erros, mas ela sendo influenciada por doutrinas, né, que não vinham do Senhor, que não era trazida pelo Espírito Santo. Na vida de pessoas que estavam ali, mas equivocadas, né, pessoas rebeldes e que traziam ali então doutrinas ilícitas, né? Doutrinas que divergiam com a palavra do Senhor. E então isso foi importante porque o Senhor cobrava a igreja. Nós vemos aqui a igreja de Pérgamo era cobrada por tolerar a doutrina de Balaão. Então é isso que eu quero falar, a doutrina de Balaão. Então nós vamos começar por essa
E depois também a igreja de Tiatira, o Senhor também cobrava dessa igreja a tolerância também para com a Jezabel, ou os ensinamentos, a doutrina de Jezabel. O que isso quer dizer? Né? Existia lá na igreja de Pérgamo alguma Jezabel, alguma pessoa, alguma mulher por nome Jezabel? Não exatamente isso. Mas Jezabel era símbolo da desobediência, né? E Balaão, mesma coisa, símbolo da desobediência, né? Do desvio dos caminhos do Senhor, da influência negativa, né? Para que os crentes viessem a cair, a se afastar, a pecar contra o Senhor. E como que nós vemos isso? Justamente por o motivo pelo qual o Senhor usa, né, esses dois símbolos, essas duas figuras do Velho Testamento, para mostrar qual seriam essas más influências que estavam ocorrendo no meio das igrejas de Pérgamo e também de Tiatira. Então, olhando pela visão de Balaão, então não existia um Balaão lá, humano, fisicamente, mas existia os ensinamentos, a doutrina desse Balaão, as influências negativas desse Balaão que contrariavam a vontade de Deus. Então, para que a gente venha entender, nós temos que, logicamente, ir até o Velho Testamento, fazer uma viagem de volta, ir lá no Velho Testamento para entender o motivo pelo qual o Senhor mesmo coloca, intitula, né, essas coisas, essas más influências, essas doutrinas que vinham no meio do povo, como doutrinas de Balaão. Então, quem foi Balaão? Fazendo um estudo, né, pesquisando no Velho Testamento, nós vamos encontrar lá no livro de Números, que fala muito sobre ele, e ali nos é mostrado que Balaão era um adivinho, né, um estilo profeta, na época de Moisés, né, quando Moisés ainda estava guiando o povo lá pelo deserto. E esse Balaão era uma pessoa que tinha suas influências espirituais, né? Ele tinha um certo poder de abençoar ou amaldiçoar, né? Povos, nações, pessoas. E logicamente que era um exercício de profecia, de amaldiçoamento, que era feito fora dos planos de Deus. Isso ocorria no meio dos outros povos. Então ele exercia esse seu poder, permitido pelo Senhor, é lógico, mas na vida cotidiana dos outros povos, nunca de Israel. E certo momento apareceu a oportunidade de se confrontar esse profeta, né, que trabalhava, né, no externo das coisas de Deus, né, à margem das coisas de Deus, e de repente apareceu uma oportunidade para que se confrontasse esse poder que ele tinha de amaldiçoar, de abençoar, né, em relação ao povo do Senhor, que tinha o Senhor como seu abençoador direto. Então nós vemos aqui que o Balaão era um profeta adivinho da época de Moisés e que foi, certo momento, contratado a preço de dinheiro, presentes, pelo rei dos Moabitas, chamado Balaque, que tinha por intenção que Balaão amaldiçoasse Israel. E como ele já teve experiências com Balaão bem-sucedidas nesse sentido, então ele novamente buscou em Balaão a solução para essa questão de querer amaldiçoar o povo de Israel, porque o povo de Israel vinha em conquistas e mais conquistas, estava perto de Moabe, e Balaque, rei de Moabe, percebeu que ele iria ser derrotado em qualquer confronto. Então, tendo medo disso, sabendo que Israel vinha muito forte, muito poderoso, ele então apela para esse profeta aí, Balaão, para ver se Balaão pudesse amaldiçoar esse povo para que ele pudesse levar vantagem num possível confronto.
Só que Balaão teve a oportunidade, está indo até Moabe, a terra de Balaque, e de lá fazer sacrifícios a Deus, né, da forma dele, em busca de liberdade, em busca de autorização do Senhor, para que ele viesse amaldiçoar o povo de Israel. E até aí o povo de Israel não sabendo de nada, né? Estava lá no seu canto, ainda não tinha chegado o momento de confronto, e isso estava acontecendo, né? Por debaixo do pano, às escondidas, esse plano. Mas Balaão fez diversos sacrifícios ali junto com Balaque, buscando um posicionamento de Deus no sentido de que ele pudesse amaldiçoar. Mas o que aconteceu? O Senhor não permitiu, logicamente, né? O Senhor não permitiria que o seu povo fosse amaldiçoado por ninguém, né? Porque o seu povo, a ele pertence. Só ele pode abençoar ou só ele pode amaldiçoar. E nós vemos que em Números, capítulo 23, versículo 19, está aqui, né, nos mostrando a reação de Balaão, passando para Balaque, depois dessas tentativas. Balaão então passa para Balaque qual foi a resposta de Deus, né? Então ele mesmo diz, olha, Deus não é homem, Números capítulo 23, versículo 19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria, ou falaria e não confirmaria? Eis que eu recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Então, conclusão, Balaão entendeu e passou para Balaque que o Deus, que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, determinou que ele não tinha como amaldiçoar o povo dele, o povo de Israel. Mas, pelo contrário, ele poderia abençoar mais ainda esse povo. Glória a Deus. Amém, irmãos? Olha que maravilha, né? Se alguém por detrás das cortinas aí, às escondidas, que esteja querendo enviar para você algum tipo de maldição, alguma macumba, algum trabalho de feitiçaria, algum encanto para atrapalhar sua vida, para destruir sua vida, seu casamento, seu lar, sua vida financeira, sua saúde, essa pessoa ou essas pessoas não prosperarão. Em nome de Jesus, não poderão prosperar contra você, porque você é um protegido de Deus, né? Se eles mandar algum tipo de seta maligna, fazer algum tipo de trabalho, invocação de maldição sobre sua vida, sabe o que vai acontecer? Ela vai se transformar em bênção para a sua vida. Amém? Aqui prova isso. Balaão entendeu que o que ele poderia fazer é abençoar aquele povo, não amaldiçoar. Ele teria que abençoar aquele povo. Então que maravilha essa palavra para nos mostrar, né, mais uma vez, dentre tantas outras, a proteção que o Senhor tem para conosco, principalmente nas questões espirituais, no mundo espiritual. Por isso que o crente que está na presença de Deus, não macumba nenhuma pega nele, pode fazer à vontade, pode levar sua foto, sua roupa, pode fazer o que quiser, pode fazer trabalhos e mais trabalhos, matar bicho, animal, pôr fogo, ir lá nas profundezas do mar, nas quebradas, nas baixadas, não interessa, não pega, porque Deus não permite. O que Deus abençoou, ninguém pode amaldiçoar. Amém? Então isso aconteceu aqui, fica notório para todos nós, algo que a gente já entende, crê, né, mas que é bom reforçar, é bom lembrar dessa proteção divina na nossa vida. Por isso que é bom ser crente, é maravilhoso ser crente, gente. Porque você não está sabendo nada que está acontecendo por aí afora e o mal está trabalhando contra você. O mal está lá tentando, planejando coisas, né, para tentar atrapalhar a sua vida. Mas se você estiver na presença de Deus, você sendo crente, na presença de Deus, nada vai pegar em você. Você nem vai saber quantas tentativas fizeram. Você nem vai saber quantos trabalhos foram feitos contra a sua vida. Você nem vai saber quanto que gastaram para fazer isso. E nada deu certo. Muitas vezes você está mais abençoado ainda. Então olha que maravilha. Então isso
fica claro para nós, é maravilhoso aqui dentro do contexto geral, a gente, né, poder saborear um pouquinho essa palavra aqui que é gostosa e maravilhosa. Só que, não querendo ser estraga prazeres, mas sendo, o que aconteceu posteriormente? Para que Balaão ficasse como esse símbolo de alguém que realmente prejudicou Israel, influenciou negativamente, esse Balaão teve que ter conseguido algum sucesso nas suas intenções, né? Essa aqui ele foi frustrado. Mas o que acontece? Posteriormente, vendo Balaão que não tinha como ele amaldiçoar aquele povo da forma espiritual, né? Mesmo ele sendo um profeta com poder para isso, não podia, ele foi pelas vias que é possível. Existe a via possível. Essa via é impossível do mal nos alcançar, né? A não ser que estejamos em pecado, a não ser que estejamos em falha, estejamos fora da presença de Deus. Caso contrário, é impossível de ter sucesso essas investidas do inimigo. Mas Balaão, então, usou uma outra estratégia. A estratégia possível é aquela que depende de nós. O que aconteceu? Não tendo poder para amaldiçoar, ele investiu na influência às fraquezas do povo de Israel. Qual foi a estratégia? Ele aconselhou, nesse processo todo aí, posterior, ele aconselhou as mulheres moabitas, de Moabe, que estavam lá por perto de Israel, né, a fazer um convite aos homens, às pessoas de Israel, para participarem das suas festas. E as suas festas eram festas pagãs, idólatras, né, a deuses estranhos e tudo mais. Mas havia muita comida, havia dança, havia muita coisa que satisfaz a carne. Então elas foram orientadas por Balaão para que elas viessem a convidar o povo de Israel, as pessoas de Israel, principalmente os homens, a participar dessas festas, a comer das comidas, que eram muito boas comidas, mas todas sacrificadas àqueles ídolos, né? E aí os homens, principalmente de Israel, caindo na fraqueza, não vigiaram e foram, comeram das comidas sacrificadas aos ídolos e ainda se prostituíram com essas mulheres. Aí Deus, logicamente, não podia deixar que isso ficasse impune, né? Logicamente que não. Então aí já muda a face da coisa. A face de Deus diante das intenções de Balaão espirituais foi uma. Você não pode amaldiçoar aquele para quem eu abençoei. Você só pode abençoar. Mas agora as coisas mudaram. Agora aparece a outra face. De repente Deus se defronta com um povo desobediente, um povo que caiu nas suas fraquezas, que se deixou levar por um povo estranho, que comeu das carnes sacrificadas, que se prostituiu com aquelas mulheres. Então o Senhor se irou contra os homens de Israel que partiram por esse caminho. E nós vamos ler aqui em Números 25, e nos mostra isso, quando diz assim, 25, 1 a 3. Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. E estas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou aos seus deuses. E juntando-se, pois, Israel a Beor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Aí a coisa mudou de figura. O Deus que protegia já não tinha como mais proteger. E vemos aqui que a coisa foi tão séria e grave que no versículo 9, e naquele dia morreram de uma praga 24 mil. Dentre as pessoas de Israel, devido a esse grande pecado, era um pecado grave, seríssimo. A idolatria e a prostituição. Então, houve essa situação. Logo em seguida ao livramento de Deus dasquelas maldições, o próprio povo se amaldiçoou, caindo no pecado. Então, irmãos, fica claro através dessa palavra o seguinte: se eu me mantenho na minha santidade, na minha fidelidade a Deus, o mal não pode contra a minha vida. Mas se eu me deixo levar, caio nas tentações
que me são oferecidas por esse mundo, pelas pessoas usadas por Satanás contra a minha vida, nas minhas fraquezas, se eu me deixar levar e cair, aí eu deixo de estar totalmente debaixo da guarda do Senhor. E aí é o Senhor mesmo que vai tratar conosco, vai tratar comigo, com você, com todos nós. Então por isso foi o que Deus fez, não teve como. Né? Um Deus que tanto bem fazia esse povo vai e me faz um negócio desse. Então olha só, né, a situação aí, como é importante estarmos vigilantes. A nossa proteção está condicionada à nossa vida com Deus. Né? Então precisamos estar com a vida de acordo no altar, a vida na fidelidade ao Senhor, nas condições mais razoáveis possível. Ninguém é perfeito, mas podemos estar numa condição mais razoável possível, de santificação, de sair, de fugir do pecado, de não se deixar envolver pelas pessoas, pelas influências negativas. Porque aqui esse povo foi totalmente derrubado pelas influências de outros, daqueles que não estão com as intenções boas, que não têm as intenções de realmente estar em obediência ao Senhor. E às vezes até dentro da igreja há pessoas que não querem obedecer. Amém, gente? Tem pessoas que ficam colocando pensamentos na cabeça de um, de outro, fazendo fofocas, causando contendas, rebeliões dentro da igreja, panelinhas, né, conspirações, vai contra a igreja, contra o pastor, contra os líderes, né, contra o trabalho. Sabe, a gente vê muito isso, as igrejas tudo tem isso. Então são essas pessoas movidas por esses espíritos malignos, espírito de Balaão. Então nós não podemos cair nessa, não podemos tolerar esse espírito. E foi o que Deus reclamou aqui com a igreja, com as duas igrejas. Pérgamo, né, no caso aqui principalmente em relação a Balaão. E assim foi. E Deus lembrava aqui ainda ao povo, no número 31, 16... sobre esse fato. E disse aqui, em outros momentos, essas mulheres foram vistas de novo lá, e aqui diz, ó, eis que essas foram as que por conselho de Balaão deram ocasião aos filhos de Israel de prevaricar contra o Senhor no negócio de Peor, pelo que houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Então, tá aí essa parte importante, né, de conteúdo tremendo para nós, sobre o porquê que o Senhor menciona, né, Balaão, né, não uma pessoa somente, mas esse símbolo das más influências, das doutrinas malignas que levam o povo de Deus a cair, a enfraquecer-se, a entrar em tentação, em fraqueza e acabar no pecado. Continuando, agora mencionando Jezabel, que causou problemas agora à igreja de Tiatira, ela também era um símbolo parecido, mas talvez muito mais influenciador, muito mais dominador da situação. Então quem era Jezabel? Era aquela mulher ao qual era de Sidônios, do povo de Sidônios, filha do rei lá, e que por um motivo que a gente desconhece totalmente, mas imaginamos, Acabe, o rei de Israel, um dos reis de Israel, casou-se com ela. Casou-se com uma mulher estrangeira, né, uma mulher idólatra, talvez por questões diplomáticas entre reinos. É o que mais se suspeita que tenha sido o motivo de Acabe casar logo com uma mulher de fora, idólatra ainda. E trouxe para Israel, e essa mulher trouxe toda a sua influência, e além de tudo, ela era muito devota ao deus Baal dela, então ela convenceu Acabe a construir uma casa e levantou um altar para esse deus Baal, lá dentro de Israel. Olha que absurdo. Mas essa mulher foi talvez a pessoa bíblica mais contrária às coisas de Deus, mais rebelde, né, que mais manchou a história de Israel.
E juntando-se a esse rei irresponsável, Acabe, que também era um péssimo administrador, um homem influenciado, dominado pela sua esposa, e que trouxe talvez um dos piores reinados que Israel... Se não foi o pior, é um dos piores, com certeza. E se isso não for o pior, eu não cheguei a pesquisar totalmente, mas me parece que pode ser o pior dos reinados de Israel, dentre todos eles. Dominadora, controladora do rei, impulsiva, impositora da sua religião pagã, violenta, mandava matar os profetas de Israel, perseguia Elias, que era o seu grande desafeto. Até Elias chegou a se esconder numa caverna, de tanto cansado ele estava de ser perseguido por essa mulher. Promovia desonestidade e prostituição. Tudo isso essa mulher causou durante, olha só, 22 anos reinando em Israel. Ficou o rei Acabe. Aí nós perguntamos por quê? E só tem uma explicação. O povo, também vendo todo o contexto, o povo se corrompeu. O povo também se influenciou com eles. O povo não lutou contra isso, não se opôs a essa influência maligna, idólatra, essa administração injusta, desonesta, irresponsável de Acabe. O povo aceitou, tolerou. Por isso que o Senhor cobra lá na igreja justamente isso, a tolerância para essas coisas. Às vezes não é que o povo estava fazendo, mas estava tolerando esses falsos ensinamentos, essas doutrinas contrárias a Deus, esses ensinamentos ruins, diabólicos. Então, acontece por isso que esse povo ficou 22 anos sofrendo. Quer dizer, foi uma das piores administrações de Israel em termos de monarquia. Foi o tempo de maior sofrimento que teve o povo de Israel, com falta de chuva, tanta maldição que ocorria, guerras, né, contra seus inimigos, levando desvantagem. Então foi muito complicado. E nós podemos ver alguns versículos aqui que falam isso. 1 Reis, capítulo 18, versículo 4, já nos dá aqui é só para ficar embasado biblicamente aquilo que eu estou falando. Ó. Porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, e de 50 em 50 escondeu numa cova e sustentou com pão e água. Então, essa mulher vivia matando os profetas de Deus lá, tentando exterminar para estabelecer profetas de Baal lá, conforme Elias enfrentou naquele desafio que ele teve, que praticamente todos eles foram destruídos, ou quase todos eles. Mas aí o reinado de Acabe já estava meio que no final. Nós vemos aqui 21, 25, 1 Reis 21, 25, que nos mostra o seguinte: porém ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. Amém, gente? Só para o versículo para ficar embasado a nossa mensagem, a nossa pregação aqui, né? Para não ficar só como uma suposição, né? Mas sim uma coisa concreta. Está aqui versículos para dizer isso. Quer dizer, ele se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. Então ele era dominado por ela totalmente. Em 2 Reis 9, mostra aqui, 22, que já posterior aos fatos todos, já após a morte dela, a morte de Acabe, já ainda havia as marcas, os rastros de tudo isso. Deixou-se muitos reflexos negativos em Israel. E numa certa conversa aqui um dos novos líderes do povo, dizendo: sucedeu que, vendo Jorão, Agel disse: a paz, Gel. E disse ele: que paz, enquanto as prostituição de tua mãe Jezabel e as suas feitiçarias são tantas. Quer dizer, depois que ela morreu, o Jorão, que provavelmente seria o próximo rei, o filho dela, né, que ficou, perguntou para ele se estava tudo bem. Ele falou: como que está tudo bem? Como é que eu vou dizer para você que está tudo bem, que se as prostituição de sua mãe e as feitiçarias que ela deixou são tantas? Então o povo ainda ficou sob o efeito daquelas maldições, das prostituições,
o povo corrompido, o povo perdido na idolatria, feitiçaria que foram feitas, pessoas que foram contaminadas com isso, que passaram a praticar essas coisas também, a mando da rainha Jezabel. Então a coisa foi grave, ficou um povo totalmente corrompido, desagradando a Deus por completo, ficou em estado, né, terminal esse povo. Aqui, só para definir, foi um dos piores reinos de Israel, né, se não for o pior, um dos de maiores sofrimentos para o povo, o próprio povo sofreu. O povo se corrompeu com Acabe e Jezabel, por isso durou 22 anos esse reino. Elias contra os profetas de Baal, reagindo contra o povo. Elias foi praticamente o único profeta que conseguiu ainda reagir, lutar, mas chegou o final deles, porque o Senhor determinou, e o Senhor profetizou na boca dos seus profetas, que ainda sobraram, em dizer que Acabe morreria e que o seu sangue seria lambido pelos cães. E Jezabel também teria uma morte, e na qual, pior seria ainda, os cães comeriam a sua carne, partes do seu corpo. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu não vou abrir para mostrar nessa parte, vou falar muito disso, mas foi o que aconteceu. Tanto era a maldade, a abominação que esses dois fizeram diante do Senhor. É coisa assim para ficar marcado, porque a gente vê muitos que foram desobedientes, rebeldes, mas dessa forma foi assim meio que assustador mesmo. Então, irmãos, essas duas influências, a de Jezabel está dentro do mesmo sentido, né, de pessoas que vêm nos influenciar ao erro, à idolatria, à prostituição, ao pecado de uma forma geral, pessoas que vêm com falsas doutrinas, ensinamentos, a rebeldia dentro da igreja, as fofocas, as críticas, né, as contendas, jogando um contra o outro, né, fazendo só críticas ao trabalho, às vezes não trabalha, mas tem que criticar quem está trabalhando, pessoas que não se dedicam, pessoas que não se esforçam, pessoas que não ajudam, não colaboram, não contribuem, não oram, é um negócio sério, e não faz nada disso, e só reclama, e só murmura, e só critica. Então é complicado. E todas as igrejas, infelizmente, têm esse espírito ali presente, rondando e alcançando o coração de muitos, né, que já tem fraqueza, tem tendências, essas coisas. Aí esses espíritos demoníacos de Balaão e de Jezabel toma posse ali da mente da pessoa, daqui a pouco a pessoa está dessa forma, em vez de estar colaborando, em vez de estar somando para que o reino de Deus cresça e melhore, está lá subtraindo, acabando até por tirar pessoas dentro da igreja, deixando pessoas satisfeitas, desanimadas, né, descreditadas, e muitas vezes aconselhando atitudes erradas, contrárias. Então é um negócio muito grave, muito sério, que as igrejas passam, né? Se naquela época da igreja, nas igrejas da Ásia já acontecia, hoje então a coisa é muito mais grave, né? Então o negócio é sério, e se a gente não se cuidar, a gente perde todas as bênçãos de Deus devido a essas coisas. Mas as promessas do Senhor foram a seguinte, tá? Para cobrir tudo isso aí que nós falamos agora. Ó. As promessas do Senhor foi, se você manter-se fiel, se você for fiel até a morte, lutando contra todo esse mal, vencendo tudo isso, diz o Senhor, comerá da árvore da vida, a vida eterna, a salvação, receberá a coroa da vida eterna e não terá o dano da segunda morte. Quer dizer, não precisa ressuscitar para ser condenado e morrer de novo e viver eternamente no inferno. Comer do maná escondido no céu, receber uma pedra branca com um novo nome, o maná escondido, o pão que desceu do céu, Jesus Cristo. Esse é o maná, é o alimento que a gente tanto necessita. Esse vai ficar sempre presente para nossa nutrição, nossa alimentação. A pedra branca com um novo nome, né? A pedra branca, nós somos chamados de pedras porque ela é forte, ela tem estrutura, ela tem dinâmica. Então nós somos chamados lá em
em 1 Pedro 2, 4, 5, pedras vivas, santas. Então nós seremos como essas pedras, brancas porque está em santidade. E teremos um nome no céu, um nome que ninguém pode tirar, né? Poderemos reger as nações com vara de ferro, receber a estrela da manhã. Então teremos autoridade de estarmos reinando com Cristo no milênio, estando lá com Ele como príncipes ao seu lado, lá podendo também governar o mundo da época. Então nós vamos ter o poder de reger as nações, receber vestes brancas com o nome escrito no livro da vida, né? Santidade, perfeição, né? A confissão de nosso nome diante do Pai dos anjos. O Senhor Jesus vai confessar: olha, esse aqui é meu, ele é esse, o nome dele é esse, diante do Pai dos anjos. Nos guardar das tentações, já desde aqui, guardando as tentações. Nós seremos como coluna no templo de Deus, na Nova Jerusalém. Ele mesmo diz que bate a porta, se alguém ouvir ele abrir a porta, entrará em sua casa e com ele ceará. Então nós vemos aqui, irmãos, que o Senhor tem maravilhosas promessas para nossas vidas. Nós seremos como diz aqui na palavra, pedra branca. Nós seremos como a estrela da manhã, né, que traz esperança. Nós teremos a vida eterna, com gozo, com alegria, com satisfação, com prazer, e para sempre estaremos com Cristo na presença de Deus. Então, nós não podemos perder essas coisas maravilhosas que Deus tem reservado para os seus, na vida futura, na vida vindoura. Mas desde aqui nós já estamos sendo abençoados pelo Senhor. Mas o que tem de melhor, aquilo que o Senhor tem reservado, as riquezas maiores estão lá no céu. Quando passar essa vida, nós podemos desfrutar de tudo isso. Poderemos viver lá juntos e na presença do Senhor, podendo governar as nações, estando no gozo eterno, sem morte, sem choro, sem dor, sem lágrima, sem escuridão, sem nada. Viver no paraíso de Deus para sempre. Não podemos perder o nosso lugar, né? O nosso direito, a nossa passagem, que já está comprada pelo sangue poderoso de Jesus Cristo. Não perca a sua passagem. Guarda ela, guarda o que tens, para que ninguém tome de você. Firme, o momento é bom para isso agora, nós estamos aí nessa fase difícil, mas tudo indica, irmãos, não sei se infelizmente, cada um vai pensar da sua maneira, mas a tendência é vir mais coisas difíceis para a humanidade, porque nós estamos perto do fim. Esse sinal aí desse vírus é apenas um sinal para o fim que se aproxima. Nós estamos lá em Mateus 24, né, que muitas coisas estariam acontecendo, pestes, né, guerra, rumores de guerra, fome, terremoto, mas que ainda não seria o fim, seria o princípio do fim. Então nós estamos no princípio. Dá tempo de a gente se corrigir, o momento é adequado, estando aqui nessa situação, todo mundo meio que isolado em casa. Reflita, leia a palavra de Deus, ore, peça perdão pelos seus pecados, se apegue ao Senhor, não fique preso na palavra de que Deus vai te proteger, Deus vai te abençoar, né? Não é só isso. Sim, Deus vai te proteger, Deus vai te abençoar, mas desde que você esteja também dentro do plano de Deus. 1 Coríntios 7,14, 2 Coríntios 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, arrepender dos seus maus caminhos, eu os ouvirei do céu e virei e sararei a sua terra. Mas tem que se corrigir, tem que se consertar. Olha o que aconteceu lá com o povo em Balaão. O povo foi protegido contra aquelas maldades que tinham intenção de lançar sobre ele, aquelas maldições. Mas quando eles pecaram, eles caíram. Então o pecado nos tira da presença de Deus. Eis que a mão do Senhor, né, não está encolhida para que não possa salvar. Isaías 59, 1 e 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. Amém? Então é nós que podemos separar-nos do amor de Deus, só se a gente querer, permitindo que o inimigo esteja em nossa vida e nos leve ao pecado. Deus abençoe a todos vocês, obrigado aí pela atenção,
que vocês possam desfrutar bastante dessas palavras, independente do pregador, né? Eu aqui suspeito fazer propaganda, mas eu estou fazendo propaganda da palavra, não propaganda de mim mesmo. A palavra é boa, é maravilhosa, né? Toda palavra, 2 Timóteo 3, 16, 17, toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém? Aproveite, que Deus abençoe e logo, logo teremos mais novidades aí para todos. Vamos orar? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu venho te agradecer, Senhor, por essa oportunidade que nós tivemos aqui de transmitir, Senhor, essa palavra maravilhosa, onde o Senhor me revelou grandes coisas aqui, meu Deus, e eu sinto-me usado por Ti, inspirado por Ti, naquilo que eu falei, meu Deus, e eu creio que vai servir muito para que os irmãos, para que todos, a começar por mim mesmo, venhamos cada vez se aperfeiçoar na Tua presença, Senhor. Corrigir os nossos erros, nossas falhas e se apresentar melhor diante de Ti, Senhor. Para que o Senhor venha se agradar de nós, para que nós estejamos, meu Pai, bem, meu Deus, abençoados e possamos herdar a salvação e a vida eterna. Esteja assim, abençoar todo o Teu povo, Senhor, todos aqueles que estão nos assistindo, meu Deus, e todo o Teu povo na face dessa terra. Assim eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém.